Igor Siqueira chegando para a gente falar dos tribunais, porque essa é a nossa primeira pauta de hoje, né? O julgamento do Vitor Roque está marcado para segunda-feira, e aí o Palmeiras não quer perder a chance, não quer perder ele até o fim do Campeonato Brasileiro. Então, o que o Palmeiras fez? Sugeriu um acordo com o STJD para que ele não seja punido pelo post homofóbico que ele fez. Igor, boa tarde. Conta pra gente essa matéria que você traz no All Sport. O Palmeiras, então, tentando uma forma de contar com o Vitor Roque, que ele seja liberado do STJD. Como que será isso? Boa tarde. Boa tarde, Lu, Samir, PVC, Mussetti, amigos do canal. Quando Samir tira sua selfie, né? Vocês viram? Tira a selfie lá. Aí, faz o ele tá tirando uma selfie. Eu não apareci na selfie dele. Ô, gente, não deu, eu não tenho prestígio nenhum nesse lugar. É sem habilidade. Ele tirou uma selfie só dele mesmo. Não, é sem habilidade. Eu tentei pegar você, mas não consegui. Ah lá, ele só quer saber dos três, só quer pegar os três, não tá vendo? Eu fui excluída dessa selfie. Não vou postar até a Luísa aparecer, né? Fui excluída da selfie, só queria registrar isso. Igor, desculpa te interromper, mas eu precisava fazer essa observação. Lógico, muito pertinente, inclusive, para tratarmos a respeito do como está o vestiário desse programa, né? É importante a gente pontuar. Mas, enfim, factual de hoje, então, Palmeiras fez esse movimento, que se chama tecnicamente um pedido de transação disciplinar, um requerimento de transação disciplinar junto ao STJD, para que o atacante Vitor Roque, então, possa fechar algum tipo de acordo, né? Isso é conversado com a Procuradoria do Tribunal, depois precisa ser, caso essa negociação avance, precisa ser homologado por um auditor do Pleno do STJD. Isso coloca uma certa dúvida aí se, de fato, o Vitor Roque continuará na pauta ou não da segunda comissão disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva, do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, que vai ser o julgamento, que vai ter, né, o julgamento de segunda-feira nessa instância específica. Então, o que é uma transação disciplinar? É um empréstimo aí de algo que acontece, uma transação penal, né, no direito penal. Então, a parte procura a Procuradoria, procura o tribunal para sugerir um acordo para resolver ali alguma situação diante de um julgamento que está em vias de fato de acontecer. E aí, o que pode acontecer então, beleza, se essa negociação avançar? Pode ser que o acordo seja cobrar uma pena, uma multa para o Vitor Roque, nesse caso, seria muito mais elevada do que está previsto nos artigos que ele foi enquadrado. Então, para compensar o fato de que ele possa não ser condenado de 5 a 10 jogos, para garantir isso, eles podem aplicar uma multa muito mais pesada, também, ou entrar algum tipo de acordo para que essa punição possa ser de um jogo a menos, um jogo apenas, 2 jogos, algo bem menor do que está balizado ali pelo artigo. E também talvez possa acontecer aí, dependendo da negociação, algum tipo de medida socioeducativa. Eu conjecturando aqui, confabulando, hipoteticamente falando, vai cobrar uma multa de 500 mil, estou chutando, gente, não leve esses valores como fato, só hipótese. Pode ser que ele saia com uma multa de 500 mil mais um jogo. É lucro, não é lucro? Isso precisa ser avaliado durante a negociação, mas isso é parte do princípio, se a gente olha a situação. Ele está denunciado no artigo que prevê pena mínima de 5 partidas de suspensão, então pode ser que alguma das partes ache que isso é pertinente. Então vai ser uma negociação que vai ser feita, foi proposta pelo Palmeiras, que vai envolver a Procuradoria do STJD. Isso depois vai ser remetido a um auditor ainda a ser definido do Pleno, né, da instância máxima, para que possa ser homologado. Pode ser que segunda-feira, então, com essa negociação, essa transação em curso, aconteça o quê? Tira o Bruno Henrique, o Vitor Roque, eu já estou confundindo os jogadores, tira o Vitor Roque da pauta de segunda-feira, tem muita gente lá, Belmonte, Rui Costa, Ramon Abate-Abel, então lembremos que tudo isso faz parte do contexto da partida entre São Paulo e Palmeiras no Morumbi. Então, todos esses casos envolvidos aí, todas essas situações envolvidas nesse clássico vão estar em pauta na segunda-feira. Pode ser, então, que com esse andamento, depende do andamento, Vitor Roque saia da pauta e não haja julgamento. Mas a gente vai precisar chegar a essa conclusão, esperar essa conclusão, pouco lá na hora para entender como é que vai ser essa condução, mas existe sim a possibilidade dessa condução desse acordo. Então, uma tentativa de que o Palmeiras evite que o jogador vá a julgamento e aí meio que assegure, por meio desse acordo, algum tipo de punição que não seja perdê-lo nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Samir, você acha que é justa uma punição para o Vitor Roque para esse tipo de post? Você acha que o Palmeiras merece assim, esse acordo com o STJD ou ele tem que ser julgado e você acha que ele merece uma condenação? Merece ser julgado, merece a condenação pelo post. E o STJD, infelizmente, né,
agora vai, entre aspas, né, favorecer o Palmeiras também. Né? Esse também você já sabe por quê, né? Mas isso é antigo, viu? O PVC que é bom aí de memória. Desde quando inventaram o efeito suspensivo, acho que o Palmeiras, uma vez, não sei se foi uma final contra o Corinthians, 2 jogadores importantes jogaram por causa do efeito suspensivo. Não sei se foi o Antônio Carlos. Não, Antônio Carlos em 94. Antônio Carlos em 94 jogou. Então, assim, e depois teve o caso do Edmundo. O caso do Edmundo em 97, lembra? Vasco e Palmeiras? Também. E o Edmundo tomou o 3º cartão amarelo e o Eurico mandou ele ser expulso, porque se tivesse 3º cartão amarelo não tinha efeito suspensivo. Mas essa história, eu contei nessa semana, mas acho que vale a pena contar. Outro dia até o Júnior Maestro estava no Seleção Sport TV e estava tentando lembrar a história direito, que a gente já tinha contado aqui no UOL. Em 69, teve um jogo Fluminense e Vasco, num domingo à tarde no Maracanã, e o Flávio Minuano, centroavante do Fluminense, foi expulso. Não existia cartão vermelho. Isso foi em 69, o cartão vermelho passou a ser adotado a partir da Copa de 70. Mas havia expulsão. E a expulsão no futebol brasileiro resultava em suspensão automática. O Dr. Vilela, que era advogado fluminense, e ficou conhecido como Rei do Tapetão, entrou com um recurso na Justiça Comum, dizendo que, pela Constituição Federal, nenhum cidadão brasileiro podia ser condenado sem direito à defesa. E conseguiu uma liminar que dava ao Flávio o direito de jogar contra o América na quarta-feira. O Flávio entrou em campo contra o América, o Fluminense ganhou por 2-1 com o gol do Flávio aos 41 do segundo tempo. E foi assim que nasceu a expressão tapetão, embora o tapetão existisse desde antes, tapetão porque era o tapete do tribunal, e virou tapetão. Eu acho que o Vitor Roque tem que ser julgado, mesmo critério que eu usei para o Bruno Henrique. Acho que ele devia jogar, tinha que ir a julgamento. Acho que são situações distintas, ainda que a homofobia seja muito grave. A gente está falando do Bruno Henrique, que é uma situação grave e nova, que é de apostas esportivas, de fraude de apostas esportivas. Isso é muito importante que se discipline e que se crie um parâmetro sobre o que vai acontecer. Mas a homofobia também é. Então, ele tinha que ir a julgamento, como foi a julgamento do Bruno Henrique. Também acho que tem que ser julgado, né? Até fiz uma pergunta aqui para o Samir nesse sentido, né? Pergunta, o Palmeiras merece? Porque soa até como uma regalia, por mais que esteja dentro da lei, como o Igor contou, soa como até uma regalia, né? Não ser nem julgado. Então vai para julgamento e aí o tribunal vê. Mas você acha que ele tem que ser punido, né, Samir? Punido, porque não dá para as pessoas viverem, desculpa, pisei no seu pé, né, me arrependi, tudo bem, todo mundo tem direito de se arrepender, né? Mas há um versículo que diz, né? A boca fala o que está cheio o coração. Você falou, o que você fala é o que você realmente está no seu coração e que você entende. Então, se o Vitor Roque escreveu ali, né, enfim, ele teve as suas intenções de escrever e tem que agora, né, responder por elas. Ele não escreveu, ele colocou uma foto. Colocou isso, a foto, desculpa, né? Era a foto do tigre mordendo, né, ali o pescoço de um veado, né? Depois do choque rei, foi esse o post dele pelo qual ele está sendo julgado. Ontem o Bruno Henrique teve uma pena bem leve, né? Para lá de branda, ele não pegou nenhum gancho, pegou só os R$100 mil de multa. Mussete, você acha que a decisão de ontem do STJD pode ter uma influência no julgamento de segunda-feira? Não apenas acho, como penso que deve ter essa influência. Não no sentido de que deveria ter, mas eu penso que essa vai ser a tendência. Essa tentativa de acordo do Palmeiras me parece muito bem pensada, nesse timing de momento de falta de credibilidade do STJD, dessa punição branda ao Bruno Henrique. Eu sei que são julgamentos completamente diferentes, mas nesse momento em que tudo está virando Palmeiras e Flamengo, um argumento utilizado certamente vai ser, se o Bruno Henrique passou uma informação privilegiada para o irmão e levou uma multa de R$100 mil, o Vitor Roque não pode perder nenhum jogo. Então estamos aqui tentando educar, fazer um acordo, mas no fundo sim é para aproveitar essa falta de credibilidade do STJD. Eu penso que o Vitor Roque precisa ser julgado, qualquer acordo prévio seria outro precedente perigoso e precisa ser condenado. E além de o post ser totalmente descabido, a entrevista do Vitor Roque me faz ter essa certeza. Ele não entendeu o que fez, ele relativiza o que fez. Então, acho que ele precisa, sim, de uma condenação em número de jogos para que sirva de exemplo para outros atletas, assim como a punição do Bruno Henrique foi muito, muito, muito branda, para dizer o mínimo.
Igor, pode ter uma influência? Eu prefiro não acreditar em termos de troca de favores. Nesses casos, eu estou tentando ser um pouco bem mais técnico, né? Estou até evitando dar opiniões diretas, porque eu estou lá fazendo a cobertura do caso e eu quero, nesse fórum aqui, ser o porta-voz da informação propriamente dita. E como porta-voz da informação, eu preciso só me ater à lembrança de que essa questão da transação disciplinar, ela é comum no tribunal. E eu quero me remeter, por exemplo, ao caso do John Textor, com o próprio STJD, no passado não tão distante assim. O Textor estava em via de ser julgado por uma situação que demandaria, né, que poderia potencialmente gerar uma punição muito grande, muito alta para ele. E aí, o tribunal entrou em um acordo, com uma multa de 1 milhão. A multa de 1 milhão ela não é aplicada em nenhum lugar do código. Então, ela é fruto de uma negociação. Então, nesse caso, eu não vou dizer que só porque fez com o Flamengo vai fazer com o Palmeiras. As transações elas fazem parte do cotidiano do tribunal. O Palmeiras não está inventando ou criando um dispositivo específico. É uma atribuição, é uma possibilidade para a defesa do jogador nesse caso, independentemente se houvesse ou não um julgamento do Bruno Henrique tão próximo assim. E aí são casos que acontecem. Transações acontecem no tribunal. É uma possibilidade de transação, então, acontecer com o Vitor Roque, como eu mencionei. A tendência nesses casos é que se pague uma multa muito mais alta, e pode ser, não sei, dependendo da negociação, que eles acertem algum tipo de valor, além de algum jogo específico, já que a pena mínima prevista no artigo em questão que o Bruno Henrique e o Vitor Roque, estou trocando o jogador de novo, o Vitor Roque está denunciado, é de 5 jogos. Então, enfim, depende da negociação que vai ser feita com a Procuradoria e posterior homologação no pleno do STJD. O PVC, colocando aqui uma hipótese para segunda-feira, né? O Bruno Henrique tendo tido o julgamento que teve, né? A decisão que teve, só apenas multa que o clube vai pagar por ele. E se o Vitor Roque ele for condenado, como que você veria esse cenário, né? Que recado, que passaria um recado negativo? Porque, assim, por mais que a defesa do Flamengo tenha sido muito bem feita, tenha conseguido ali uma brecha e tenha conseguido essa absolvição, entre aspas, do Bruno Henrique, porque não foi uma absolvição, mas foi como se fosse, fica um recado muito negativo, né? De um jogador que deu uma informação privilegiada para um apostador, para algo que pode estar na esfera criminal como fraude, e ele passar praticamente ileso, é um recado muito negativo. O Bruno Henrique tendo a decisão que teve e o Vitor Roque sendo condenado, como que seria essa leitura de cenário? Vou colocar duas coisas aqui. Primeiro, o Palmeiras já estava preparando a questão da transação disciplinar antes. Eu tinha informação que o Palmeiras acreditava que ia conseguir a liberação do Vitor Roque no tribunal. Eu tive essa informação na terça-feira. Não sabia qual era a estratégia. Verdade, a estratégia só ficou clara depois da transformação da pena do Bruno Henrique em multa. Já havia uma pena, né? Então, o Palmeiras já estava pensando nisso antes de saber o que aconteceria com o Bruno Henrique. Não foi por causa do Bruno Henrique. Eu acho que as pessoas vão fazer relação, mas acho que os casos são diferentes. No caso do Michel Acef, com todo o sucesso e a bem-sucedida atuação dele no tribunal, e vamos falar sobre a competência do Michel Acef, indiscutível. Cara, se não tivesse condição de você enquadrar em outro artigo, não haveria 2 auditores votando por 270 dias de suspensão. Quando você fala assim, não, é porque não tem um artigo na legislação. Então tá, então os 2 auditores que votaram, a Mariana Barreira é uma débil mental da legislação? Ela não sabe nada de lei? Ela inventou uma lei? Não inventou, né? Então é porque tem margem para você ler e entender como adotar. Por mais que o Michel Acef tenha sido muito competente, evidentemente que tinha brecha para você votar diferente no julgamento do Bruno Henrique, tanto que se votou por 12 jogos de suspensão na primeira instância. Então, só não vamos dizer assim, ele transformou a pena em multa porque não tem legislação. Então, nós estamos chamando 2 auditores de incompetentes. É isso que nós estamos fazendo? E teve o julgamento em primeira instância também, né? Que o condenou por 12 jogos. E
E quando eu falei absolvição, não foi uma absolvição, mas foi a sensação que passou, né? Porque foi só uma multa de R$100 mil, uma pena muito, muito leve.